Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma live e vamos conversar hoje sobre como superar estresse, bloqueios emocionais e traumas. Muito bem, vejo que algumas pessoas já estão entrando. Quem está aí? A Lorena de Taquara. Quem mais? Vamos ver. Então, enquanto você aguarda uns minutos, vá pensando quais são os bloqueios que você identifica. Também a Ju Flores está assistindo. Boa noite. Quais são os bloqueios que você identifica em você mesmo? E quais são que situações de estresse também, onde lhe faltam recursos? E também você pode pensar assim, se você ainda tem traumas, né? Traumas que você gostaria de superar. Então vamos conversar sobre isso, porque é muito importante quando nós buscamos algum tipo de trabalho nesse sentido, que nós identifiquemos em nós mesmos o que é que nós queremos mudar, né? Quais são as modificações. Então, como eu estou agora, aonde eu quero chegar, né? Deixa eu só ver um detalhe técnico aqui. Me passa os nomes que tu identifica. Me passa os nomes que tu identifica, né? Muito bem, estamos aí. Então, ok, então aos pouquinhos estão chegando. E hoje a nossa ideia, então, bom, vamos falar um pouquinho, primeiramente, de estresse. Quando é que nós enfrentamos estresse? Toda vez que a nossa segurança é colocada em xeque, toda vez que nos sentimos de alguma forma ameaçados, e essa ameaça ela pode ser real ou imaginária. Muitas vezes a pessoa pode se sentir perseguida quando não está sendo perseguida, né? E nós, vamos tirar esse cartaz daqui, né? E também, muitas vezes, essa situação de estresse, ela tem a ver com excesso de informação, muitas vezes, com excesso de trabalho, com uma demanda que nós não estamos conseguindo dar conta, né? Então, o estresse é um elemento que acontece em situações que nós tendemos diante de uma situação de dificuldade, de sobrecarga, onde nos sentimos ameaçados, temos uma tendência de ou lutar ou fugir. Olá, Karina, olá, Ju, olá, Lorena. Outras são as pessoas que eu estou visualizando aí, né? O pessoal que está chegando, a Geni também está entrando. Pode se identificar, porque daí a gente vai conversando assim com mais proximidade. Eu confesso que, para mim, falar em público, eu que fui uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, né, na minha infância, adolescência, aos poucos eu fui vencendo as barreiras, né, barreiras muitas vezes de um estresse imaginário que nós temos. Fui me sentindo cada vez mais seguro, mais tranquilo. Aí quando eu fui falar pelas primeiras vezes diante de uma câmera que eu não enxergava as pessoas, não sabia bem quem eram as pessoas e não sabia também, digamos assim, como é que essas pessoas estavam, né? E também não dominava bem as tecnologias, isso era uma fonte de estresse muito grande. E então aos poucos eu fui enfrentando esses desafios e foi ficando mais fácil. E é assim que o estresse ele também pode ser enfrentado. Nós vamos pouco a pouco enfrentando, pouco a pouco nos familiarizando com aquilo que é uma dificuldade num dado momento e vamos ganhando um certo domínio. Então é um trabalho que vamos fazendo para nos adaptar à realidade. Pois bem, então o estresse na nossa sociedade é uma coisa com a qual nós não podemos
dá para dizer que não dá para viver sem o estresse. Porque o estresse, ele de alguma maneira, ele é necessário diante de toda a adaptabilidade que nós precisamos ter, precisamos nos adaptar a uma série de mudanças cada vez mais rápidas, né? E então o estresse se torna um elemento, digamos assim, quase que onipresente o tempo todo, né? Então, se diz até que existe o bom estresse, que é o estresse, e tem o distresse, que é um estresse em excesso, patológico, em que nós vamos ficando cada vez mais ansiosos, até muitas vezes podemos desenvolver uma certa paralisação, podemos ficar assim um tanto, às vezes, estressados, podemos ficar assim, desenvolver até um estado de pânico, fobia, né? Então esses elementos todos vão aparecendo na medida que vamos enfrentando uma situação e não temos energia ou não estamos tendo acesso a recursos. Então, para lidar com o estresse, nós podemos buscar recursos. Depois vamos falar mais tarde em bloqueios emocionais, vamos falar também em traumas, né? E vamos aprofundar essa live também na semana que vem. E vamos retomar rapidamente o que falamos agora e vamos falar de outros elementos. Então, a situação quando não é conhecida, quando nós não temos muitos recursos, nós podemos ir desenvolvendo então recursos. Então, no meu caso, que eu falei que inicialmente era estressante falar sem ver as pessoas que estavam me assistindo, eu fui pouco a pouco me habituando, fui pouco a pouco me sentindo mais seguro num ambiente que eu não conhecia, que é o mundo online. E isso chega um momento agora que eu me sinto assim mais natural, né? Bem, é claro que evidentemente quando vamos falar em público, temos que uma das coisas que nos dá segurança é o nosso conhecimento do assunto, né? Então eu estudo o estresse já há muitos anos e sou um estudioso da psicologia, né? Já há 44 anos que eu pratico hipnose e a hipnoterapia. E a hipnoterapia, muitas pessoas veem como uma coisa muito simples, como se pudesse ser aprendido no fim de semana. Na verdade, eu fiz assim, se eu fosse contar todos os cursos de hipnose que eu fiz, seriam anos de estudo, quase um curso de psicologia. Além de toda uma prática ao longo do tempo, né? Então, na verdade, assim, qualquer técnica nós podemos conhecer de uma forma superficial, nos dá conta, digamos assim, conhecer o básico, conhecer as técnicas, mas para conhecer uma coisa como a hipnose é preciso conhecer a mente humana. E aí vem todo um estudo de psicologia necessário, né, ao longo do tempo, porque é preciso também conhecer as patologias, conhecer os sintomas, porque quando chega uma pessoa no meu consultório buscando uma superação do estresse ou de bloqueios, eu preciso fazer uma leitura corporal, porque a pessoa expressa muito no seu corpo. Eu preciso fazer uma leitura também, identificar bloqueios e dificuldades que muitas vezes a pessoa nem sabe, ou então às vezes a pessoa tem consciência apenas de um sintoma mais simples, dos sintomas que aparecem, mas tem toda uma outra dificuldade. E aí entra então alguns bloqueios e traumas, né? E claro, quanto mais eu tenho coisas não bem resolvidas no meu passado, mais eu vou ter uma tendência a ter uma fragilidade e me colocar de uma forma, digamos assim, mais suscetível também a traumas. Os bloqueios têm a ver também com o não domínio de algumas situações. Então, cada vez que eu me coloco numa situação, eu preciso me dar conta o quanto é que eu estou preparado para aquilo, né? Então, existe muitas vezes um preparo técnico, uma preparação, inclusive, que é necessário quando se vai falar em público, por exemplo, conhecer aquelas pessoas, saber algo da história delas, o que essas pessoas querem, né?
Então, eu tenho bastante experiência assim na minha vida de ter enfrentado situações estressantes e um dos maiores antídotos para o estresse são as técnicas de relaxamento. Eu tenho até um CD, inclusive, né, um CD que dá toda uma aula, uma explanação sobre o relaxamento e depois também tem duas experiências, uma de 15 minutos, outra de meia hora, assim como algumas músicas, ou seja, a pessoa pode ir fazendo essas práticas. Esse é um CD que eu já gravei há mais de 20 anos, né? Porque justamente com essa prática ao longo do tempo do relaxamento e da hipnose, eu pratiquei muito o relaxamento, porque o relaxamento é por onde começa uma boa técnica de hipnose, né? E também no trabalho da neurolinguística tem todo um trabalho com a linguagem hipnótica, com essas técnicas de relaxamento que eu também estudei no yoga, né? Hoje, digamos assim, eu estudo mindfulness também, que é uma técnica que desenvolve a plena atenção, a capacidade de estarmos presentes aqui e agora. Porque muitos dos nossos medos, muitas das nossas dificuldades, elas vêm de nosso pensamento estar muito preso no nosso passado ou muito preso no nosso futuro. Se diz muitas vezes que o excesso de passado é depressão e o excesso de futuro é ansiedade. Então nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer, se não vai dar certo, e aí começa a ansiedade, né? Eu estou tenso em função de uma situação do futuro. Agora, quando eu estou muito preso no passado, quando eu estou muito... É uma situação que eu não resolvi, é algo que eu deveria ter dito e não disse, é uma impressão que eu causei e não gostaria de ter causado, porque é muito comum a gente muitas vezes entrar em situações que a gente não estava bem estruturado para lidar com elas, né? E eu estou vendo aqui uma porção de pessoas que eu conheço, está me chegando a informação da Isamara, de Bento, fez a GP conosco, acessando sua genialidade pessoal. Esse curso que a Isamara fez é um curso que nos ensina a aplicar em nós mesmos 14 habilidades comuns aos grandes gênios. Nós vamos desenvolver um trabalho assim logo, e é um trabalho que nós já desenvolvemos em diversas ocasiões, em Caxias também, em outras cidades. E como é que nós desenvolvemos a capacidade da plena atenção, do pleno foco, como é que nós desenvolvemos a capacidade de lidar com as emoções incapacitantes, né? Então, isso digamos assim, uma das coisas que identifica as grandes genialidades, pessoas de altíssima performance, é a capacidade de lidar com o estresse, que é o assunto de hoje, né? Então, o estresse ele é mais facilmente superado quando nós temos plena consciência que 10% da nossa vida é o que acontece na nossa vida, nós não temos um controle. Agora, 90% depende do que nós fazemos com o que acontece. Então, um controle sobre o nosso diálogo interno, um controle sobre aqueles pensamentos, né? Aqueles pensamentos assim que muitas vezes tomam conta da nossa cabeça e parece que ganham vida própria. A Isamara está dizendo que ter participado do Acessando Sua Genialidade Pessoal é uma oportunidade incrível. Sim, porque na verdade todos nós temos uma espécie de genialidade, uma sabedoria interior, uma capacidade plena que usamos em alguns contextos da nossa vida e que muitas vezes não conseguimos aplicar em outro contexto. Ou usamos numa outra época na nossa vida e não conseguimos aplicar muitas vezes em contextos que nos faltam recursos. Então nós aprendemos a usar esses recursos. Eu atendi mesmo semana passada na clínica individual uma pessoa que tem excelente capacidade numa área da sua vida, porém em outras áreas não está conseguindo aplicar, né? Pois bem, então, veja bem,
acessando a sua genialidade pessoal. Então esse curso que a Isamara fez é um curso que nós desenvolvemos aqui no Sul, e é a utilização da neurosemântica, que é um desenvolvimento avançado da neurolinguística e da psicologia cognitivo-comportamental, né? Mas então estamos falando do estresse. Falamos e vamos repetir algumas ideias que o estresse acontece quando nos sentimos ameaçados de uma forma real ou imaginária. O estresse, ele tem a presença do medo, da ansiedade, né, uma certa paralisação, e muitas vezes nós sentimos a respiração nos faltar, né, uma taquicardia, uma perda de controle do nosso corpo, né? E então é por aí justamente que vem o lugar por onde nós começamos a lidar com o estresse. Primeiro, admitir que estamos com um problema, é fundamental. Lidar bem com as nossas fragilidades. Lidar bem com o fato de que não somos perfeitos, podemos ter a coragem de sermos imperfeitos. E perceber que estamos num processo de aprimoramento. Então a única comparação que nós devemos fazer é conosco mesmo numa outra época. Porque aí justamente a pessoa começa a se comparar com outra pessoa que tem outra performance, mas ela não sabe qual é o caminho que essa pessoa passou para chegar onde está, né? Então é muito importante que ao superar o estresse eu aprenda a controlar a minha respiração. A respiração é o único sistema do meu corpo que eu tenho um total controle, né? Não posso controlar as batidas do meu coração, não posso controlar diretamente o sistema imunológico, eu não posso controlar o jeito dos meus órgãos funcionar, mas quando eu aprendo a respirar mais fundo, hoje mesmo eu atendi um cliente que durante a sessão eu o ensinei, eu vi que ele respirava muito intensamente, muito rápido assim, e percebi, bom, quando você ficar nervoso, como você está agora, você inspira fundo, contando de 1 até 5 mentalmente, mantenha-se contar até 5 segurando o ar e solta o ar suavemente. Então é uma pequena técnica que você pode começar contando até 3, né, segurando em 3 e soltando em 3, depois aumenta para 4, né, e vai aumentando gradativamente, né, porque essa é uma técnica que vem do yoga, que é uma técnica que tem milhares e milhares de anos, tem mais de 7.000 anos, alguns chegam a falar até em 13.000 anos, né? Ou seja, o ser humano estuda a si próprio já há milhares de anos e tem tradições de sabedoria muito antigas. Eu, além de psicólogo, eu sou estudioso dessas tradições de sabedoria, né? Então tem o yoga, na China tem o taoísmo, tem os sufis, que é uma tradição ligada aos árabes, uma tradição esotérica, né? Tem o budismo, tem também os índios americanos que têm um conhecimento muito profundo. Então nós percebemos que em muitas regiões da Terra diferentes, muitos conhecimentos sobre o autodomínio, sobre o autoconhecimento, muitos conhecimentos que permitem lidar com a resiliência foram desenvolvidos por muitas dessas culturas. Pois bem, então eu mesmo participei de um trabalho chamado Guerreiros do Coração, que trabalhava com inteligência emocional e habilidades xamânicas, né? E fiz um curso também com um americano, né, chamado Claude Steiner, chamado Educação Emocional. Foi um trabalho de 3 anos. Bom, então o que acontece? Para que nós possamos lidar bem com o estresse, nós precisamos então aprender a controlar a nossa respiração e aprender, enquanto inspiramos, imaginar então que emoções de calma, de bem-estar, lembranças que nós tivemos, situações que tivemos no domínio da situação, lembrar dessas situações, e com isso influenciamos a nossa fisiologia, né? Nós podemos aprender a meditar também, e quando meditamos podemos ter uma fisionomia de serenidade, de alegria. Isso vai fazer com que as células do nosso corpo entrem nessa sintonia, uma neurofisiologia de alegria, de bem-estar, de conforto, né? Então, muitas vezes a gente olha para baixo,
O nosso cérebro está registrando aquilo e entendendo que não estamos assim tão bem. Por isso que eu gosto, quando eu pratico meditação, de olhar na linha do horizonte um pouquinho acima, porque isso cria uma neurofisiologia que dá a entender ao nosso sistema interno do nosso cérebro que estamos bem, estamos tranquilos. E quando olhamos levemente acima da linha da visão, isso, digamos, cria um estado que facilita a visualização. Né? Então nós podemos também lembrar de lugares onde nos sentimos bem, de paisagens com alegria, criar um ambiente inspirador também nos ajuda. Né? Então é muito importante que, para combater o estresse, tenhamos acesso a músicas que nos fazem bem, que atuam sobre o nosso senso estético de uma forma positiva, né? Porque existe uma coisa chamada a força da inspiração. Aquilo onde nós fixamos nossa atenção, a inspiração que é trazida por muitas músicas clássicas, mas cada pessoa tem a sua preferência com a música, né? E é muito importante que nós forneçamos ao nosso cérebro sempre estímulos novos, porque na medida que nós vamos criando novos estímulos, tendo acesso a estímulos que nos surpreendem interiormente, isso renova as nossas conexões neuronais. E se olhamos sempre para as mesmas coisas, repetimos sempre os mesmos estímulos, nós vamos, digamos assim, o cérebro vai se cansando. O cérebro precisa de desafios, nos diz a neurociência, né? E esses desafios, eles precisam ser não muito difíceis, porque tendemos então a desistir, também não fáceis demais, porque perderia a graça. Então, estarmos sempre desafiando o nosso cérebro, estarmos sempre buscando situações um pouco diferentes. E uma das coisas que mais estimula o nosso cérebro são relações com pessoas diferentes, que nós possamos ter uma convivência em ambientes diferentes. Uma das coisas que mais nos traz, digamos, uma situação de harmonia interna que vai combater o estresse é a convivência com pessoas. E é claro que existem ambientes que nos prejudicam, que dá para dizer assim, que nós nos sentimos desvalorizados, não reconhecidos, que não sentimos que estamos fazendo parte. E existem ambientes que nos colocam mais em contato com o nosso potencial interior, que nós vamos nos sentindo harmonizados, que vamos vendo nossa caminhada ter um sentido. Porque nós ficamos também nos ambientes, tendemos a ficar e ter prazer nos ambientes que fazem sentido para nós. Na medida que aquele ambiente vai perdendo o sentido, nós tendemos então a buscar outros caminhos onde nos sintamos mais em harmonia com a vida. E às vezes o ambiente, ele tem muitas coisas boas, mas muitas vezes já não nos traz as respostas, as conexões, os estímulos que nós precisamos. Pois bem, e então eu vejo também algumas pessoas que também são, que eu conheço, o Edson de Oliveira, né, a Rosane Nunes, e o Hildo Lopes Pereira. Olá, Hildo. A Zulmira Sabe também. Olá, tudo bem? Então, falamos um pouco do estresse. Então o estresse, para que nós consigamos lidar bem com o estresse, precisamos ter um controle da respiração e também uma consciência do nosso corpo. Né? Porque o que acontece? À medida que eu aprendo, existe um exercício de mindfulness, né? Um dia eu vou falar sobre esse assunto também, e nós vamos desenvolver uma série de trabalhos e alguns grupos de crescimento que nós já temos em mente. Eu gosto de projetos novos, onde eu renovo o meu conhecimento e não falar sempre sobre os mesmos assuntos, né? E além de falar, eu gosto de criar uma experiência nas minhas vivências, que possibilite a pessoa então se conhecer mais, se desafiar gradativamente e galgando degraus de uma consciência mais elevada e de um nível de atitudes mais elevadas. Esse tem sido o elemento que tem trazido mais sentido à minha vida.
Então eu tenho uma tendência de não me apegar demais a uma técnica. Então eu uso assim muitas técnicas combinadas, claro que técnicas que eu estudei por muitos anos, e percebo assim que hoje a meditação ela se combina com o processo de auto-hipnose, que se combina com o processo de neurosemântica, que se combina com o processo de mindfulness, né? Existem coisas que vêm da tradição, das tradições de sabedoria, como a meditação, e todos esses elementos eu procuro combinar com a música também, de uma forma que a gente consiga fazer uma vivência, as nossas vivências, que elas sejam agradáveis, que elas criem boas relações, que elas estimulem uma convivência e amizade. Então tudo isso, vemos que o pessoal lá de Pelotas, o Wilmer, a Carolina Ivan Van Giesel, ótimo, que bom, Margarete Haas também, a Marisa Dias de Pelotas, a Luísa Dias também, Lori Barbosa, Neuci Lopes dos Santos, Cláudia Ópero, que bom tê-los todos aí, Alcione Putinelli também, a Margarete da Rosa, ok. Então, boa noite a todos vocês, a Geni de Teresópolis, né? Bom, então, veja bem, o estresse, ele é inevitável, precisamos conviver com ele, porque com o excesso de mudanças e informações, hoje mesmo, quando você pega um celular assim, e você olha e são centenas de mensagens todos os dias, e muitas vezes você tem grupos de grande utilidade, você tem ali, você sabe que eu tenho grupos de profissionais, de trocas, mas chega um momento assim que me dá chega, né? É informação demais para mim e eu já não abro mais todas as mensagens, porque chega um momento que o excesso de informação ele também se torna estressante, porque nós precisamos ter uma vida onde ativemos a parte mental, que é importante, a nossa parte intelectual, mas precisamos também de emoções, precisamos de trocas, de compartilhar. Então não podemos deixar nos tornar pessoas excessivamente vivendo somente de informações. Precisamos ter uma série de coisas que alimentam a nossa vida, né? Bem, então o estresse, ele é onde todos nós temos esse desafio, como é que nós lidamos, como é que nós alimentamos a nossa parte mais afetiva, como é que nós alimentamos essa nossa parte de conforto interior. Isso nos torna mais fortes para combater o estresse, que é onde nos sentimos mais ameaçados, nos sentimos mais em perigo, né? Então é preciso que tenhamos alguns momentos de parada durante o dia, né? E essa parada pode ser de 2 a 3 minutos, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho também onde nós aprendemos dar aquelas paradas necessárias de 2 a 3 minutos, que nós fechamos os olhos, nos colocamos naquela posição de faraó, né? Mãos sobre os joelhos, os pés bem firmes no chão, e nos perguntamos, o que eu estou sentindo agora? Nos perguntamos então, como é que está o meu corpo? Como é que está minhas emoções? Como é que está, no que eu estou pensando? Onde é que a minha mente está se ocupando? Então só parar e perguntar, como é que eu estou agora com o meu corpo, com as minhas emoções, com os meus pensamentos? Se nós pararmos 3 vezes ao dia, durante 2 a 3 minutos, e principalmente quando estamos nervosos, é muito importante. Diz que no Oriente um discípulo perguntou a um mestre assim, mestre, quando eu estou muito nervoso, muito bravo, qual é que é o mantra que pode me ajudar mais? Aí o mestre disse assim, olha, se você se lembrar de usar um mantra num momento como esse, qualquer um serve, né? Então também tem um pensador oriental que disse assim, o mais importante é pararmos e nos perguntarmos o que é mais importante. Claro que o que é mais importante para você é diferente do que aquilo que é mais importante para mim ou para outra pessoa. Mas a pessoa ter noção das suas prioridades. Porque às vezes você está vivendo um momento de estresse, um momento de frustração. Se você levar o seu pensamento e olhar a sua vida toda, o seu propósito de vida, o quanto você já tem andado, você vai ver que aquilo deixa de ser tão importante.
né? Deixa de ser tão importante e às vezes se dá muita importância. Isso que perguntaram a um mestre, um homem assim que era admirado pela sua calma e tranquilidade: mestre, qual é o segredo da sua serenidade? Ele disse: eu vivo segundo 2 princípios. O primeiro é: não te aborreça pelas pequenas coisas. E qual é o segundo, mestre? E ele disse: todas as coisas são pequenas. Então, às vezes, nós ficamos com o olho tão fixo em algumas coisas, tão absorvidos por algumas coisas, ficamos assim tão como que obcecados por algumas coisas, que nós damos excessiva importância e aquilo parece que vai dominando, como se fosse tomando conta da gente. Então muitas pessoas dizem assim: a minha depressão, né? Como se ele tivesse comprado, a minha ansiedade, né? E quando ele diz minha, parece que aquilo entra para dentro deles. Então podemos criar assim um recurso, uma técnica de olhar de longe como se estivéssemos fora da situação e nos perguntarmos: qual é o recurso que eu já tive em algum momento da nossa vida que eu posso aplicar na minha vida, né? Ou então, como é que um mestre, alguém que eu admiro, lidaria bem com essa situação? Porque o Walt Disney nos dizia assim: aquilo que você pode imaginar, você também pode realizar, né? Então, no momento que nos colocamos na pele de alguém que sabemos que lidaria bem com aquela situação, a nossa imaginação nos faz nos dar conta daquilo que a pessoa faria, e aquilo que o outro pode fazer, eu também posso fazer. Esse é um dos princípios também utilizados pelo coach e pela programação neurolinguística, que são coisas muito próximas, muito mais próximas do que muitas pessoas pensam, né? Quando eu fiz o primeiro curso de coach, eu já trabalhava há alguns anos com a programação neurolinguística, eu percebi que eu já usava o coach dentro da PNL, porque existem várias escolas de coach que utilizam mais de 70% o conhecimento da programação neurolinguística, que também não surgiu de repente. Ela tem nas suas raízes todo o movimento de desenvolvimento do potencial humano, que foram psicólogos como Rollo May, Viktor Frankl e outros. Viktor Frankl, por exemplo, sabia lidar muito bem com o estresse, porque ele viveu num campo de concentração onde todos os seus parentes foram mortos, né? E o Viktor Frankl, ele desenvolveu ali naquele campo de concentração uma psicologia chamada psicologia do sentido da vida. Poderemos fazer uma live sobre isso num outro momento. Aliás, é muito importante que as pessoas digam quais são os assuntos que gostariam que nós falássemos, para que a gente possa ir abordando, né? Então o Viktor Frankl percebeu que aquelas pessoas que tinham uma visão de futuro, que tinham um sentido para a sua vida, que viam um propósito na sua vida, eles conseguiam passar por situações muito difíceis, de muito estresse, inclusive isso fortalecia o seu sistema imunológico, né? Então ele desenvolveu a psicologia do propósito, do sentido de vida. Eu conheci o Viktor Frankl quando veio a Porto Alegre com 97 anos, ele viveu ainda mais 3 anos, viveu, digamos, esses 100 anos que ele viveu, ele deixou um exemplo de como um ser humano pode se superar. Pois é, e aí vem o segundo assunto dessa nossa live, que é os bloqueios. Muitas vezes nos sentimos bloqueados quando entramos numa determinada situação, bloqueados quando estamos próximos a situações que representam autoridade. Muitas vezes nos sentimos bloqueados num determinado grupo que nós frequentamos, né? Ou quando vamos a um determinado lugar surge um bloqueio e nós não conseguimos nos expressar, não conseguimos sermos nós mesmos, né? E tem bloqueios para falar em público, bloqueios até para sermos espontâneos, bloqueios para expressar a nossa afetividade e por aí afora. Bloqueios para aprender também. Nós vamos ver que esses bloqueios geralmente se originaram numa situação, né? Se originaram numa situação no nosso passado. Então existem algumas técnicas que eu utilizo, a regressão e a hipnose, também a neurosemântica, são algumas das técnicas que eu uso,
a terapia da linha do tempo, que eu uso também, para buscar a origem que está na nossa memória celular, na nossa memória corporal, e ela pode ser acessada através de várias técnicas, né? Tem uma outra técnica que eu uso, que é a técnica de liberação emocional, que é o EFT, onde a gente atua sobre pontos de acupuntura do nosso corpo, para então eliminar, neutralizar alguns dos bloqueios. Mas então, através de várias técnicas, que em suma são técnicas de regressão, nós levamos a pessoa àquele ponto aonde algo fez com que a pessoa se sentisse muito ameaçada, muito atemorizada naquele momento, né? E naquele momento a gente chega, digamos assim, como se voltasse no tempo e olha de longe aquela situação, né? Então tem várias técnicas, algumas pedem para a pessoa se colocar dentro de uma imagem, naquela cena que viveu, e olhar de fora como se fosse um observador. E olhar de mais longe ainda como se estivesse na sala de projeção. E daí, com algumas técnicas que seguem nessa linha, nós conseguimos neutralizar o efeito e o impacto que a pessoa teve sobre o seu organismo. E nós verificamos que na maioria dos traumas que criam bloqueios, existe aquela situação da pessoa se sentir, digamos assim, com uma ameaça, se sentindo em perigo inclusive de vida. E quando a pessoa se sente no perigo de vida, quando a pessoa naquele momento tem assim a fantasia de que vai morrer, porque às vezes é uma ameaça real, né? A pessoa é assaltada e imagina que vai morrer, por exemplo, né? Ou então quando cai de um lugar, ou quando tem um acidente, ou quando de alguma forma se sente assim ameaçada de qualquer forma. Então aquela ameaça, ela vivencia como um perigo real de perder sua vida, né? Então nós vamos até aquele momento com algumas técnicas, como a hipnose, como a terapia da linha do tempo, como a neurosemântica, algumas outras, né, que eu uso cada técnica segundo a situação, como a situação se apresenta, né? E conforme as características da pessoa. Uma técnica funciona bem para uma pessoa, outra técnica funciona bem para outra, né? E então a gente chega, é como se a gente abrisse, como se fizesse uma cirurgia na linha do tempo, chegamos lá, olhamos de fora e criamos uma condição de ressignificação, da pessoa enxergar um sentido, de enxergar um aprendizado, e na medida que ela transforma aquela situação num aprendizado, ela vai então, digamos assim, experimentar uma neutralização cada vez maior. Então muitas pessoas começam um trabalho terapêutico e elas dizem, olha, de 0 a 10, qual é o grau de desconforto com essa situação? E algumas situações a pessoa diz, meu grau de desconforto é 10 ou é 9. E depois de algumas sessões onde usamos essas técnicas de destraumatização, vamos dizer assim, a pessoa diz, olha, agora o meu desconforto baixou para 2 ou para 3. Quer dizer que o grau de conforto com a situação já passa para 8 ou 9, né? Então, existe uma série de medidas subjetivas que nós enfrentamos. Eu uso poucos testes psicológicos porque uma boa entrevista, usando e percebendo os milhares de sinais não verbais que acontecem inclusive na nossa face, como o Paul Ekman, né, um grande psicólogo, nos fala, e existe até um seriado Lie to Me, né, lembrem? Que é onde a pessoa, pela linguagem corporal, pela linguagem do rosto, pela linguagem dos olhos, utiliza essa situação. Eu tive até uma situação que eu enfrentei, que fui assaltado, esperando lotação, e apareceu aí um assaltante, bem mais alto que eu, com capuz, e me passa o celular, e eu olhei para ele e fiz um estudo em segundos da sua linguagem corporal, do seu olho, do seu movimento corporal. Eu olhei bem fundo para ele e disse, então me mata. E ele ficou paralisado, porque ele não esperava isso, né?
Eu até não sei de onde veio tanta coragem, né? Mas a minha esposa que estava junto, assim que ela me puxou para a lotação que estava chegando naquele momento, ela disse, eu estava fazendo uma oração para São Miguel. Aí eu olhei para ela e disse, então foi isso. Então foi isso. Tá? Mas eu de fato senti assim uma força espiritual naquele momento, que me deu serenidade, que eu olhei fundo. É claro que, como eu observo a linguagem corporal há 44 anos, eu observo muito os detalhes do que as pessoas expressam, né? E muitas pessoas que eu convivo, assim, eu percebo muitas vezes os mínimos detalhes no olhar, num trejeito, no movimento que a pessoa faz com a boca, né? E às vezes, assim, eu acho que eu percebo mais do que seria confortável, né? Mas nós podemos treinar e temos muitos trabalhos que nós desenvolvemos que a gente ensina a pessoa a treinar essa percepção do que a pessoa expressa, porque, segundo alguns estudos, na comunicação, mais da metade da comunicação é o que a pessoa expressa, né, com seus olhos, com seus gestos, e a pessoa nem sabe que está expressando isso. Pois bem, então resumindo, bem resumidamente, os traumas, eles podem ser encontrados através de uma pesquisa que se faz com a terapia da linha do tempo, com âncoras que nós fazemos quando a pessoa vivencia o momento da situação de agora, onde esse elemento permanece, né? E a pessoa é identificada. Então deixa eu só verificar aqui uma pergunta, né? Deixa eu só ver, porque não está aparecendo totalmente aqui, só um minuto. Alcione está falando, gratidão, já fiz terapia, melhorei muito, preciso dar continuidade. Porque carregamos frustrações, né? Isso, estou olhando aqui. E obstáculos nos impedem a desenvolver. Então, é verdade. Nós precisamos muitas vezes de um mentor, né? Precisamos de um terapeuta. Precisamos de alguém que já tem mais experiência com as leis da mente, com as leis da emoção, do funcionamento da emoção, para que consigamos, digamos assim, em alguns momentos que todos os seres humanos, tem momentos que precisa de uma orientação, de alguém que já está mais tempo na caminhada, que tem mais recursos, que consegue acessar então mais recursos. E então uma terapia, esses dias no curso que eu estava, alguém perguntou assim, quem é que faz terapia só quando está se sentindo mal? Aí muitos colocaram, mas alguns que levantaram a mão, e principalmente eram justamente terapeutas, são pessoas que também fazem terapia para reforçar os seus recursos, para ganhar mais força e mais capacidade de lidar com situações. E a capacidade da pessoa de admitir a sua fragilidade e nos momentos assim que ela precisa buscar essa ajuda, exige também que ela tenha uma certa humildade, que ela tenha uma flexibilidade, porque eu tive a tristeza em alguns momentos e ver pessoas que se suicidaram porque não foram capazes de pedir ajuda a pessoas que estavam próximas a elas e que ela podia ter obtido então aquele apoio que ela precisava, né? Então, nós precisamos dar uma continuidade, né? Eu sempre digo que o Ari dizia, né, que nós não mudamos com o que fazemos eventualmente, né? Nós mudamos com o que fazemos repetidamente, com o que transformamos em hábitos, que isso atua sobre o nosso caráter e determina o nosso destino. Eu falei do Ari, né? Alguns talvez não conheçam que Ari eu estou me referindo, estou falando do Aristóteles, né? Aquele personagem da Grécia, né? Que já naquela época tinha essa noção da importância que tem os nossos hábitos. E nós podemos aprender a criar novos hábitos. E nós podemos aprender também com o auxílio adequado, com a ciência da neurosemântica, com a ciência da hipnose, da auto-hipnose, com a ciência do mindfulness,
também com a ciência da neurolinguística. São vários recursos que nós utilizamos, do renascimento também, excelente para trabalhar com traumas, né? Então nós combinamos em alguns treinamentos, como agora no sábado teremos um treinamento, sábado das 8h30 da noite até as 18, aliás, de 8h30 da manhã até as 18, né? Vamos ter um trabalho intenso, todo prático, que o objetivo não é ensinar terapeutas, mas sim aplicar nas pessoas presentes e claro que vendo outras pessoas superar bloqueios, superar estresse, nós também aprendemos a usar aquilo em nós mesmos. Aliás, esse tem sido para mim um grande aprendizado, como eu sempre participo todos os anos de muitos trabalhos onde eu busco me melhorar, me tornar uma pessoa melhor, e também trabalho algum trauma, algum bloqueio que eu já tive, né? E vejo outras pessoas trabalhando seus bloqueios, tendo a humildade de buscar esses recursos, né? Eu vejo também como é que acontece e eu aprendo a fazer isso comigo, né? Então, um dos grandes aprendizados, eu diria até que muitas pessoas só buscam esse autodesenvolvimento em cursos que ensinam como fazer. Mas eu diria que em cursos onde a pessoa se trabalha, como esse que nós teremos sábado, né? Que é um trabalho, é uma viagem interior para superar bloqueios, estresse, ansiedade, depressão, né? Então, o tema dessa live vai ser o tema justamente desse curso que nós desenvolveremos nesse sábado. E é um trabalho, então, de cerca de 10 horas de duração, onde nós vamos passar por vários processos de auto-hipnose, de renascimento, de terapia da linha do tempo, e eu vou aplicar as diversas técnicas segundo a necessidade do momento. Em alguns momentos faremos também um processo de constelação familiar, e eu gosto de trabalhar em grupo porque você ajuda uma pessoa, mas todos os outros se beneficiam, porque os personagens que estão ali naquele momento, naquele trabalho de grupo, eles existem na vida de todos nós, né? Todos nós, de alguma forma, somos filhos, e quando alguém trabalha a sua relação com seus pais, com seus ancestrais, nós trabalhamos direto ou indiretamente as nossas, né? Então eu procuro trabalhar de uma forma que, digamos assim, passo fundo. Eu irei dar um curso lá daqui a alguns meses, da Irlanda Gelen lá também, né? A Valdirene de Oliveira, ok, o pessoal do Rio Grande, ótimo, muito bem, do Pinhal, a Ivete também, o Sérgio Costa Milão, daqui de Porto Alegre, um coach muito bom, recomendo, né? E a Marta Moura também, de Passo Fundo, e o Celso Muner, terapeuta, muito meu amigo, a Miriam Tavares, que bom que tê-los vocês aí. E vamos daqui mais alguns minutos encerrar essa live e vamos aprofundar esse tema, que é um tema que eu gosto muito, aprofundar na próxima live. Então vai ter o mesmo título, mas nós vamos partir desse momento, vamos rever algumas rápidas ideias e vamos trabalhar com outros elementos. Por quê? É importante, e eu sou fascinado por sempre estar aprendendo. A cada ano eu aprendo algum novo recurso, algumas novas técnicas, e eu vejo que muitas vezes são variações do mesmo tema, mas isso me dá mais segurança de como é que a mente funciona, né? E eu gosto de aprender como a mente funciona observando a mim mesmo. Então, nos nossos trabalhos, né, que eu pretendo renovar bastante a maneira de dar os meus cursos daqui por diante, com alguns novos aprendizados, né, aprendemos a buscar a transformação a partir de uma consciência corporal, do movimento que temos com a nossa respiração, né? Porque eu vejo assim que o ser humano, para se transformar, ele precisa lidar com as suas relações, como é que ele compreende, como é que ele vive uma vida superando e transcendendo o julgamento, como é que ele aprende a superar suas dificuldades, né? E algumas dificuldades, as dificuldades elas acabam somatizando no nosso corpo, então nós vamos nos encolhendo, nós vamos, sem nos dar conta, olhando para baixo, nós vamos gerando certas fisiologias que mostram que nós estamos passando por dificuldade. Mas também temos formas repetitivas de pensar, formas limitadas de pensar, né? Que também, digamos assim, é muito interessante que às vezes eu desenvolvo alguns trabalhos
em 3 cidades diferentes, né? E vejo que numa cidade eu uso mais algumas técnicas diferentes de outras técnicas, e já num terceiro, quarto, quinto momento eu desenvolvo o mesmo trabalho de forma diferente, e às vezes tem uma pessoa que participa de vários e diz, pô, cada um foi diferente do outro. Porque eu procuro um ponto de encontro entre o que eu sinto e o que as pessoas estão precisando naquele momento, né? Então, é sempre uma nova descoberta, e foi por isso que eu abracei também essa profissão. Já decidi me dedicar à psicologia aos 14 anos. Quando, apenas para terminar agora, vou dizer como é que eu comecei essa caminhada, até porque uma pergunta foi feita nesse sentido, né? Aos 14 anos, uma irmã minha me disse, eu quero te dar um presente de aniversário, o que você quer? Eu disse, um telescópio, eu quero enxergar a grandeza do universo, né? E era o tempo da viagem à Lua, eu estava muito fascinado pela astronomia, né? E aí ela foi na livraria, mas era uma cidade pequena na época, com poucos recursos, e não encontrou o telescópio e trouxe um microscópio. Fiquei um pouco desapontado, né, no início, mas até que o microscópio combinou mais com o laboratório que eu tinha, que eu chamava de laboratório Albert Einstein. Era um quartinho onde eu tinha lá os meus tubos de ensaio, meus, enfim, destilador de água, e, enfim, lidava com eletricidade, tinha todos os elementos químicos e assim por diante. Bom, mas aí eu olhei no meu microscópio que eu tinha ganhado de aniversário, e quando eu olhei dentro do microscópio assim, eu me perguntei, que força é essa que organiza e ilumina o universo inteiro? E quando eu olho para dentro do microscópio, eu vejo o milagre da vida se manifestando nas células. E aí eu ouvi uma voz, e a voz disse assim, é a consciência. Foi uma experiência mística, vamos dizer assim, porque veio de dentro, não sabe se veio de dentro ou de fora, mas aquela força disse, é a consciência. Que força é essa que está no universo inteiro, que está dentro de uma célula, né, manifestando o milagre da vida? E a voz veio assim, é a consciência. Bom, aí eu disse, mas então quer dizer que não importa o que eu faça, em que tempo eu viva, onde eu esteja, o que importa é a evolução da consciência? E a voz disse, Foi algo assim impressionante. E aí eu disse, então encontrei a minha missão. Eu quero trabalhar com a expansão da consciência. Pois sabe que no ano seguinte eu fechei o laboratório, dei um pouco do meu laboratório para cada sobrinho que eu tinha muitos sobrinhos, né? 12 irmãos, então muitos sobrinhos. E troquei o meu laboratório por um lugar onde eu comecei a praticar meditação. Naquele ano eu ganhei um curso de hipnose 40 horas, fui a um congresso internacional de parapsicologia, espiritualidade, ciência, arte, enfim. E aí eu vi a minha vida ganhar um outro rumo, comecei a trabalhar naquele ano no Banco do Brasil. E também naquela época eu praticava teatro, né? Eu me lembro que eu participei fazendo o papel de Jesus numa peça de 32 participantes, né? Que nós ajudamos a escrever e fazer, e apresentamos assim em dezenas de lugares, de igrejas, né? Às vezes para 2, 3 mil pessoas. Foi uma época assim muito viva, muito rica para mim, e foi ali que eu comecei os meus estudos com hipnose, com meditação e assim por diante. Bem, então, veja, nessa experiência que eu contei, tem uma coisa chamada força do propósito. Quando clareou meu propósito de vida, o que dava sentido à minha vida, eu enxerguei para onde eu ia. E hoje estou aqui, 44 anos depois, né? 44 anos depois estou aqui, então, na mesma direção da picada que eu segui naquele momento. E isso sim deu um sentido à minha vida. Eu lembro que eu pedi demissão do Banco do Brasil, né, na época, quando eu tinha 28 anos. Logo depois fui à Índia e vivi esse período todo de uma forma mais rica, talvez, do que se me dedicasse a um trabalho
num banco, né? Mas que também é excelente trabalho, tenho boas memórias e uma gratidão também por isso tudo, porque me possibilitou fazer a faculdade e tudo, né? Mas então, cada um de vocês que me assiste, talvez tenha momentos que definiram a sua vida. E uma busca na nossa memória, na sua autobiografia, que esse ano passado, há 2 anos atrás, eu estava fazendo uma formação em constelação familiar e eu fiz uma autobiografia de 147 páginas. Então, estudar de si, perceber como é que nós chegamos até onde nós estamos agora, que nós bebemos em muitas fontes e também na fonte dos nossos ancestrais, é algo muito importante. Então, eu acredito nos meus processos de terapia, no que dizia Carl Gustav Jung. Estude todas as técnicas, mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E eu tenho procurado de muitas maneiras a conexão que existe com a simplicidade. Não sei ainda o que é a humildade, mas venho buscando praticar, né? Buscando chegar aos poucos. E também um dia me disseram assim, puxa, você está há tantos anos, né? E com toda essa humildade, com toda essa sabedoria, eu disse para esses sujeitos, olha, eu não sei o que é humildade, mas estou procurando me aproximar cada vez mais e praticar os princípios da humildade. Também não sei o que é sabedoria, mas dentro do que eu imagino que seja sabedoria, eu busco a congruência, a coerência entre o que eu penso, entre o que eu sinto, entre o que eu falo e o que eu faço. Então nós precisamos ser coerentes, procurar fazer o que nós falamos, né? Fazer o que nós falamos e que esse falar tenha uma coerência com o que nós pensamos e sentimos. Então eu desejo a todos vocês uma excelente semana, aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho aqui no sábado, né? Então vai ser das 8h30 até as 18 horas, um trabalho totalmente prático, voltado a trabalhar diretamente os bloqueios que aparecerem, voltar a trabalhar diretamente os traumas que aparecerem, também ensinar ferramentas que permitam o uso da superação do estresse. E amanhã nós teremos aqui, também no Instituto, amanhã, terça-feira, das 19 às 21h30, um trabalho de constelação familiar. Né? Lembrando também que a constelação ela pode ser utilizada para problemas ligados à prosperidade, à saúde, relacionamentos. E existe também uma coisa chamada constelação organizacional que nós fazemos com empresas, com negócios. Fazemos quando a pessoa quer tomar uma decisão, quando a pessoa sente que algo está, digamos assim, preso, está amarrado na sua vida, que algo não se desenvolve, ou a pessoa ganha muito, mas também gasta, ou seja, a prosperidade não se manifesta plenamente. Então tem formas da pessoa pesquisar no seu sistema familiar, na sua relação com as suas origens, na forma como ela lida com o seu pai, com a sua mãe, porque tudo isso, também estão me dizendo aqui que é um excelente assunto para uma live, num outro momento podemos falar. Então a ideia, todas as semanas, que nós estaremos fazendo às segundas-feiras, às 22 horas, né? Vamos trabalhar esses temas diversos. É muito interessante, assim, porque eu recebo muita informação e as pessoas que queiram deixar o seu recado e o seu feedback e sugestões, estamos aí. Então, sábado, nós faremos um sorteio nas pessoas que estão nessa live, né? Então as pessoas que participam da live sempre vamos fazer alguns sorteios, vamos sortear então entre os interessados que me deixarem um recado, que estão interessados, vamos sortear uma vaga desse encontro, e esse encontro vai ser num valor assim bastante acessível, né? Por isso um trabalho de um dia só, e pode ser feito assim diversas vezes, né? Então, o tema desse sábado vai ser
como nós podemos trabalhar nosso estresse, nossos bloqueios emocionais e os nossos traumas. Técnicas específicas que envolvem a hipnose, a auto-hipnose, a constelação, porque compreender como é que o nosso sistema familiar, as nossas origens funcionam e como nós nos relacionamos, conhecer as leis que mantêm a sintonia na nossa vida e perceber onde é que nós, digamos assim, nos desarmonizamos, faz com que nós criemos uma vida mais saudável, mais próspera e feliz. Agradeço a participação de vocês todos e é uma alegria estarmos aqui. E então nós nos alimentamos, então as pessoas podem deixar os seus recados aí, né? E a gente vai sortear, vamos sortear, e aqueles que não ganharem o sorteio vão ter uma condição facilitada também, tá bom? E estamos prevendo o lançamento de alguns e-books aí na sequência e alguns novos trabalhos, tá bom? Então, gente, eu sempre digo que o Gandhi, o mesmo Gandhi que disse que se toda a literatura ocidental se perder, se o Sermão da Montanha não se perder, nada terá se perdido, porque tem a essência de tudo quanto há, que representa a sabedoria do universo, né? O mesmo Gandhi disse: cada ser que se eleva, eleva o mundo. E o mesmo Gandhi disse: sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Eu desejo então que a semente desses conhecimentos, dessa energia boa que estamos em contato, se plante essa semente dentro de cada um de vocês e daqueles que convivem com vocês, e que essas sementes floresçam, porque as sementes, elas têm um tempo para serem plantadas, e como já dizia o grande sábio Salomão, há um tempo para plantar e um tempo para colher, há um tempo para sorrir e um tempo para chorar, há um tempo de felicidade e um tempo de tristeza, um tempo de tristeza e um tempo de alegria. Há um tempo de plantar, um tempo de cuidar do que se plantou, um tempo de colher, um tempo de desfrutar. E que todos nós possamos compreender o sentido da vida, perceber que tudo é útil e que tudo vale a pena como quando a alma não é pequena, como já dizia Fernando Pessoa, né? Então é uma alegria estar aqui e vamos continuar nesse nosso trabalho, nesse nosso plantio, para que possamos todos colher e fazer deste um mundo que desejamos. E eu gosto de me despedir assim: Namastê, o Deus que está em mim, a força superior que está em mim, saúda a força superior que está em você. Um grande abraço e que essas sementes floresçam no tempo apropriado.